Muito boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui em mais um Fifi. Hoje vamos conversar sobre a performance do IFIX na semana, maiores altas, maiores baixas, os principais fatos relevantes e também um pouco mais sobre o rebalanceamento do IFIX que aconteceu nesse quadrimestre e também um pouco mais sobre a composição histórica desse índice. Então, Herbert, solta essa vinheta sem mais delongas e vamos para o programa de hoje que tá demais. Então, pessoal, agora nesse mês de setembro tivemos mais um rebalanceamento do IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários, que nada mais é do que uma carteira teórica de ativos de fundos negociados listados em bolsa, e que a cada 4 meses passa por um rebalanceamento para avaliar se aqueles fundos que estão ali estão correspondendo com o objetivo do IFIX, que é ser justamente um bom termômetro do comportamento do mercado. Por buscar ser um termômetro de comportamento do mercado, é natural que o IFIX busque ter dentro da sua composição aqueles fundos que são mais negociados, cujo comportamento expressa melhor os objetivos e aquilo que os investidores estão de fato buscando. Justamente por isso, um dos principais critérios de participação da carteira do IFIX é a liquidez. Dentro da metodologia do índice, por exemplo, um dos critérios é que o fundo tem a participação em 95% dos pregões durante os 3 rebalanceamentos anteriores. Então, durante os últimos 12 meses, o fundo tem que estar presente em 95% dos pregões. Então, isso é uma ótima liquidez de negociação, o fundo que é procurado ali em 95% do tempo dos pregões de mercado aberto. Já se o fundo tiver tido um IPO antes desse período, durante esses rebalanceamentos, durante desse último ano, ele só precisa ter tido o IPO antes do rebalanceamento anterior e ter tido desde o seu IPO presença em 95% dos pregões para ele ser elegível a participar do IFIX. Além disso, o fundo não pode ser considerado como uma penny stock, ou seja, custar menos do que R$1 durante os últimos 30 pregões, o que é um critério mais utilizado pela B3 para ações, porque a gente não tem assim, fundos negociados abaixo de R$1, mas é também um dos critérios dentro da metodologia do índice, justamente para garantir que seja um ativo com uma liquidez boa, para que represente bem o comportamento de mercado. Então, nesse último mês, nesse mês de setembro, tivemos mais um rebalanceamento e o IFIX fez algumas mudanças baseadas justamente nesse critério de liquidez de participação nos pregões. Então, saíram do índice 5 fundos. Um deles é um fundo que o Danilo sempre comentava aqui, é o CARE 11, o fundo de cuidados póstumos ou de cemitérios, no português bem claro. Saíram também 2 fundos de recebíveis, o JPPA 11 e o MORC 11, além do fundo de agro, o que é a GR11, e o fundo de logística VTLT11. Lembrando que o fundo de logística SDIL passou a ser negociado sobre o ticker TRBL11, o Terrible, e continua dentro do índice, mas agora com esse novo ticker. Em contrapartida, entraram novos 3 fundos no IFIX, que é o BROF11, fundo de lajes corporativas, o HTMX11, fundo de hotel, e o RBRX11, o fundo de recebíveis também. Então essa é a nova composição do IFIX, agora com 109 fundos, prezando sempre por uma boa liquidez para que o índice seja de fato uma proxy do comportamento do mercado e diretamente ligado ao comportamento do investidor em fundos imobiliários, uma vez que esse mercado de FIIs, muito diferente do mercado de ações, por exemplo, ele é composto majoritariamente, tanto em negociações, em movimentações, quanto em custódia, ele é majoritariamente formado por investidores individuais, pessoas físicas. Então, o comportamento do mercado, das cotações, da valorização, da desvalorização do IFIX reflete muito o sentimento do investidor pessoa física. Então, como o mercado é formado majoritariamente por investidores pessoas físicas, é natural que os fundos que estejam tendo uma melhor liquidez sejam aqueles fundos que estejam mais brilhando aos olhos dos investidores, que na maior parte das vezes são aqueles fundos que estão pagando mais, que têm um dividend yield mais elevado. Então, os fundos que estão entregando uma melhor performance tendem a ser os fundos mais negociados e mais procurados. Então, se a gente faz um levantamento histórico da composição do IFIX por segmento, desde 2013 até 2023, a gente vê que lá no início o IFIX ele era quase 100% e mais de 90% formado por fundos de tijolo. Ao longo do tempo, a participação dos fundos de recebíveis foi elevando e o IFIX foi ficando um pouco mais equilibrado entre os segmentos, também com a participação de FOFs e alguns fundos de agro quando eles surgiram também. Mas a gente vê um movimento bem expressivo ali a partir mais ou menos de 2019, final de 2019, onde os fundos de papel começaram a ter cada vez mais relevância dentro do IFIX, até chegar em 2022, ali em julho aproximadamente, quando os fundos de papel passam a ter uma participação no IFIX superior a 45% e mais participação do que os próprios fundos de tijolo.
Por que isso aconteceu nesse período, né? Como vocês devem se lembrar, a gente vivendo aí o auge da pandemia, com a elevação das taxas de juros e o mercado de renda variável como um todo sofrendo muito, justamente porque os juros elevados eles tendem a prejudicar os ativos de renda variável, beneficiar os ativos de renda fixa. Dentro desse contexto, os fundos de recebíveis, que são atrelados justamente tanto indexados à inflação quanto à taxa de juros, que se investem em dívida, né, em renda fixa, estavam entregando um bom dividend yield, uma boa performance, e foram os fundos que mais se valorizaram durante o período. Então, por ter mais procura e ter mais negociação, a participação desses fundos no IFIX aumentou para que o índice como um todo pudesse expressar melhor a performance do mercado, em uma proxy do comportamento da busca dos investidores. Mas a gente vê que esse movimento começou a se inverter um pouco a partir de 2023, com a redução gradual dos fundos de papel dentro do índice e o aumento novamente da participação dos fundos de tijolo. Esse movimento também converge com o movimento da curva futura de juros, que começou um fechamento em 2023, beneficiando então os fundos de tijolo e assim reduzindo um pouco a performance dos fundos de papel, mas bem gradualmente, mas majoritariamente porque beneficiou mais os fundos de tijolo que voltaram a ganhar tração e a tijolada aí veio puxando as altas do IFIX ao longo de todo o ano. Então a gente vê uma correlação entre a participação dos segmentos dentro do IFIX e o movimento da curva futura de juros, de forma que o índice possa sempre expressar a performance e o comportamento do mercado como um todo. Então a gente até vê que no último mês ali tem uma redução mais intensa ali nos últimos meses da participação dos fundos de papel e um aumento da participação dos fundos de tijolo. Ainda que no último mês a gente tenha visto um movimento da curva futura de juros de abertura novamente, e eu já vou entrar um pouco mais nesse assunto agora. Mas antes disso, só quero pontuar que, apesar de muitas pessoas terem até se perguntado, né, poxa, será que agora com um corte dos juros, a redução da Selic, os fundos de papel vão deixar de ter importância, agora é só tijolo, de eu focar mais nisso? E não necessariamente, né, os fundos de papel estão longe de ter perdido a sua importância e perdido a sua relevância, né, já ainda ocupam mais de 40% dentro da composição do índice, e nas carteiras que focam principalmente em ganho de renda, recebimento de dividendos, eles ainda têm uma grande relevância, porque os juros começaram a cair agora, mas estão longe de serem juros baixos aqui no país. Então, para você que tem uma carteira diversificada ou que busca isso, a participação dos fundos de recebíveis ela é ainda, com certeza, muito importante. Falando na curva de juros, a gente vê que a curva da NTN-B 2035 teve uma abertura expressiva nos últimos 30 dias, saindo do patamar de 5,12 há um mês atrás até aí 5,43 agora no início do mês de setembro. Então, por que esse movimento, né? Inclusive, alguns analistas da XP, da Quiné, inclusive reverteram mudaram um pouco das suas visões, perspectivas da taxa de juros ao final de 2023, 2024, vendo menos espaço para cortes mais expressivos da Selic, como era a expectativa anteriormente, reagindo a dois principais fatores. O primeiro é a economia exterior, que não deixa de afetar o Brasil, porque não somos uma ilha, somos uma macroeconomia muito conectada a outros países, em especial aos Estados Unidos, e as taxas de juros americanas têm atingido recordes históricos de alta. Então, o nosso diferencial de juros, nosso juros nacional com os juros dos Estados Unidos, tem um diferencial importante que afeta o câmbio, que também é um fator importante na determinação da precificação dos juros aqui do país. Um outro fator é um fator interno que vocês devem ter acompanhado um pouco mais de perto, que é justamente o nosso arcabouço fiscal que foi aprovado. Tão esperado e foi aprovado, mas que tem trazido até mais receios do que alívio, justamente porque esse arcabouço não prevê muita perspectiva de corte de gastos, muito pelo contrário. O equilíbrio das contas está baseado no aumento das receitas, e isso perpassa pelo aumento da carga tributária. E uma vez que tem tido reformas no sentido de tributar fundos de investimento e tudo mais, entrando nas grandes fortunas, o mercado vê isso também como um risco fiscal do país mesmo, uma elevação desse risco, e justamente por isso aumenta a percepção de risco futuro, e isso também estressa a curva de juros futura, é um movimento que faz com que essa curva se abra, e isso pode pesar um pouco sobre as cotações aqui dos ativos de renda variável, um deles os fundos imobiliários, com certeza. Então, mesmo com esse movimento de abertura da curva de juros e uma semana aí com um dia menos de pregão, o IFIX encerrou a semana em alta de 0,72%, terminando a semana aí aos 3.240 pontos, na contramão do Ibov, que encerrou a semana em baixa, caindo 2,19%. No ano, o IFIX já acumula uma alta de 13%, enquanto o Ibov acumula uma alta de 5,08%. Né? Ele caiu bem aí nos últimos
tempos e o IFIX continua aí acumulando uma alta bem expressiva de 13% no ano. Então, abrindo um pouco mais a performance do IFIX na semana de acordo com os segmentos, a gente vê os fundos de shopping center puxando a alta da semana com uma performance positiva de 1,04%. Em seguida, os fundos de recebíveis com a performance de 0,85%. E a performance mais fraca, mas ainda assim em patamar positivo, é dos fundos de varejo, com 0,08%. Então, todos os segmentos aí trabalhando em alta nessa semana. Já em relação às maiores altas e baixas da semana, a gente tem aí 3 fundos de papel liderando as altas, o DEVA 11, o Versalhes e o MCCI, fundos um pouco mais high yield, que subiram bem essa semana. E já do lado das quedas, a gente tem alguns fundos de galpão logístico, principalmente, e um fundo de fundos, o HGFF, caindo aí um pouco mais durante essa semana. O primeiro fato relevante da semana é do CPTS-11, Fundo Capitânia Securities, que está sob gestão da Capitânia e sob a administração do BTG Pactual. A administradora e a gestora informaram essa semana que foi aprovado o desdobramento de cotas do fundo na proporção de 1:10. O que significa que, para cada uma cota que o cotista detenha do fundo, essa cota passará a valer 10 cotas a partir do dia 25 de setembro. Então, a partir do dia 26, quando abrir o mercado, as cotas do CPTS-11 já passarão a ser negociadas de forma desdobrada. Ou seja, o fundo que tinha uma base 100 passará a ser um fundo de base 10, ou seja, com valor próximo a R$10. Então, é importante avisar que os cotistas que tenham posição nesse fundo podem receber sua posição desdobrada, ou seja, suas novas cotas, até o dia 28 de setembro. Então, para cada uma cota que você tenha do CPTS-11, você vai receber outras 9 cotas com um valor inferior, de forma que, no final do dia, você tenha ainda o mesmo montante de capital investido no fundo e você não seja diluído no seu percentual de participação. Essa mudança não muda nada para você, investidor, você não vai ser diluído, não vai reduzir seu carrego, vai apenas aumentar o número de cotas que você tem, que vão passar a ter individualmente um valor menor, mas que, no final, sua posição no fundo vai ser a mesma. Então, para que funciona um desdobramento de cotas, né? É justamente para o fundo aumentar a sua liquidez. Ele vai ter um maior número de cotas sendo negociadas a um valor inferior, o que abre as portas para que investidores iniciantes ou que tenham um capital menor possam começar a aplicar nesse fundo, principalmente para os investidores que não tenham tanto patrimônio e que queiram diversificar a sua posição. Às vezes é muito difícil para o investidor que tem ali 100, 200 reais para investir, comprar uma cota de fundo de 90 e poucos reais, quase 100, quase o capital todo. Então, o fundo passando a ser de base 10 democratiza o acesso a esse fundo e passa, então, a dar acesso a mais investidores a esse ativo de qualidade. Então, a gente vê como bem positivo esse posicionamento da Capitânia. E essa posição para o CPTS também vale para o CPTR, né, o FIAGO da Capitânia, que também será desdobrado na mesma proporção, de 1:10, com as mesmas datas, passando a ser negociado de forma desdobrada no dia 26 de setembro, e os investidores poderão receber suas novas cotas até o dia 28 de setembro. O fundo RBRP11, o RBR Properties Fundo Híbrido, também soltou fato relevante essa semana, porque há poucos dias eles tinham anunciado que a Prevent Senior, a locatária do edifício Celebration One, que fica aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, tinha pedido a rescisão antecipada do contrato de locação do prédio inteiro. Mas parece que teve uma conversa, uma nova negociação, e essa semana o fundo informou que, ao invés de ter a rescisão antecipada, o fundo decidiu fazer um aditamento de contrato, ou seja, prolongar esse contrato de locação do prédio inteiro por mais algum período cujo prazo não foi informado. Mas então, a partir de setembro, nada vai mudar, o fundo continua recebendo essa receita de 0,05 centavos por cota da alocação da Prevent Senior desse prédio Celebration One. O que é muito bom, porque o fundo não vai ter o trabalho de procurar um novo inquilino, às vezes passar por algum período de vacância nesse ativo que corresponde a quase 10% do PL do fundo. Então, tudo segue conforme anteriormente. Outro fato relevante foi do fundo de lajes corporativas TEP11, que também celebrou um aditamento de contrato de 3 conjuntos no edifício Passarelli, aqui na região de Pinheiros, em São Paulo. A locatária é a Provu, de Serviços Financeiros, e com esse aditamento, o contrato passa então a vigorar até dia 17 de abril de 2028. Além disso, o fundo também conseguiu renegociar o valor do aluguel e elevar o preço em 30,44%, então aumentando o valor da receita e prolongando o vencimento do contrato. Uma notícia muito positiva. Esse mês de setembro é um mês importante para o fundo, porque cerca de 16% das receitas tem um processo de revisão agora nesse mês. Então, essa primeira notícia já é um bom sinal, espero que siga então com uma tendência para as próximas negociações que o fundo deve fazer ainda ao longo desse mês. Além disso, esse aditamento teve também um impacto positivo sobre um indicador muito importante do fundo, que é o WALT. Walter. Eu não sei falar isso, mas assim,
Basicamente, esse indicador significa o prazo médio ponderado da duração dos contratos de aluguel do fundo, que serve para a gente comparar a duração dos contratos entre um fundo imobiliário e outro. O TEP tinha anteriormente um prazo desse WALT de 4,69 anos e passou então a ser de aproximadamente 4,74 anos. O que isso significa? Que agora o fundo tem mais ou menos uma duração dos contratos de 4,74 anos. E por que é positivo, então, essa elevação da duração dos contratos? Porque significa que o fundo vai ter, então, uma maior previsibilidade da sua receita de aluguel por um período mais longo. Porque a não ser que aconteça alguma rescisão antecipada, alguma entrega de imóvel, o fundo sabe exatamente quanto ele vai receber de aluguel até o próximo vencimento, o que pode ser muito bom. Mas também esse período de revisão de contratos pode ser positivo, como a gente viu no caso desse aditamento em que o fundo conseguiu renovar o contrato e ainda aumentar o valor do aluguel. Mas nem sempre isso acontece. Pode ser que nesse período de revisão o fundo não consiga fazer um aditamento de contrato e tenha então encerramento, vencimento e tenha algum período de vacância do imóvel, a depender da qualidade, enfim, de muitas outras variáveis. Então, para evitar esse processo de negociação, o fundo então tem esse indicador um pouco mais alongado, significa que tem, então, essa previsibilidade de receita um pouco maior, o que é positivo também. O Rio Bravo Renda Corporativa, fundo de lajes corporativas da Rio Bravo, o RCRB11, também celebrou contrato de locação essa semana de 2 conjuntos no edifício Jatobá Green Building, fica aqui na região da Berrini, em São Paulo. Com essa locação de aproximadamente 870 metros quadrados, que corresponde a 51% da área bomba do ativo, o fundo consegue atingir 100% de ocupação nesse prédio, 0% de vacância. A locatária é a gestora Trígono Capital, bem conhecida no mercado pelos seus fundos de investimento em ações e também investimentos em crédito privado. O contrato de locação passou a vigorar no dia 1º de setembro e tem duração de 5 anos com correção pelo IPCA. O fato relevante deu a entender que o contrato conta com algum período de carência ou algum desconto, mas não informou o prazo. Mas disse que, caso a gestora queira rescindir antecipadamente, deve dar um aviso prévio de 150 dias e arcar com os aluguéis até a entrega das chaves, além de ter que devolver o valor do período de carência. Esse aviso prévio dá, então, ao fundo um tempo hábil de se adaptar à nova situação, no caso de uma rescisão antecipada, de procurar um novo inquilino para que não tenha um aumento da vacância nesse ativo. Essa alocação tem um impacto positivo de 0,03 centavos por cota e, além disso, e de chegar na ocupação de 100% do edifício de Jatobá, essa alocação também leva a vacância física do fundo de 11,97% para apenas 9,93%, chegando finalmente aí no patamar de um dígito, que o fundo tem trabalhado duramente aí a gestão ao longo desse ano, fazendo diversas locações, para conseguir chegar na meta de uma vacância de 4,4% em abril de 2024. A locação também alonga o período de vencimento dos contratos de aluguel do fundo e os contratos passam a ter, então, um percentual de 65% mais ou menos da receita contratada, com renovação a partir de 2027, também dando aí um maior período de previsibilidade e estabilidade na receita do fundo até lá. O fundo de shoppings VISC11 anunciou também um combão de vendas aí de participações em alguns shoppings do seu portfólio por um valor total de 297 milhões. A transação que foi concluída agora, essa semana, foi uma venda de 9% da participação no fundo Iguatemi Shopping, que fica em Fortaleza. Por essa venda, o fundo já recebeu 36 milhões e vai receber o restante do valor em 3 parcelas até 2025. As outras vendas são do percentual de 10% do Vila Romana Shopping, que fica em Florianópolis, e 5% do Ribeirão Shopping, que fica em Ribeirão Preto, em São Paulo. Lembrando que essa participação de 10% do Vila Romana já foi realizada, já foi vendido, e falta apenas concluir a venda do Ribeirão Shopping, que ainda depende de algumas condições. O total dessas 3 vendas corresponde a esse montante total de 297 milhões, e o fundo anunciou que o lucro, o cap rate, todas essas informações que a gente precisa saber serão informadas quando todas as vendas forem finalizadas. Então, a gente vai analisar todas essas vendas como um todo. Ficamos aí aguardando, então, os próximos fatos relevantes e relatórios gerenciais do fundo para podermos analisar essa transação. O fundo de shoppings HGBS 11 também trouxe atualizações sobre a sua 9ª emissão de cotas. Na terça-feira, dia 5, ocorreu, então, a finalização do período de exercício do direito de preferência dos cotistas, onde foram, então, reservados 102 milhões aproximadamente em cotas do fundo, tendo ainda 398 milhões a serem reservados agora na etapa de exercício do direito de sobras e montante adicional. Lembrando que você, cotista, que reservou cotas ali, exerceu seu direito de preferência, pode participar da etapa de participação aí nas sobras e montante adicional
seguindo o fator de proporção de 463% da posição que foi subscrita na etapa do direito de preferência. Então, você pode aproveitar para aumentar mais a sua posição nessa oferta. Agora, caso você queira acompanhar melhor as datas para você fazer esse exercício, eu vou mostrar para você aqui no Clube FI como que a gente acompanha esses cronogramas das ofertas públicas. Então, você vem aqui no site do Clube FI, pesquisa o fundo que você quer saber, vem aqui na aba lateral e vai em emissões. Clique em cima da emissão. Aqui vai ter todas as informações sobre a oferta, descendo um pouquinho aqui, outras datas. Então, a data de corte para participação, início do direito de preferência, encerramento foi agora dia 5 de setembro, início do exercício de sobras e montante adicional, que é agora essa segunda-feira, dia 11, e término do período de reserva e liquidação final da oferta no dia 6 de outubro de 2023. Então, caso você esteja participando dessa oferta ou outras, é importante estar ligado nas datas para não perder nenhuma oportunidade. Esses foram os fatos relevantes da semana, e no vídeo anterior, no FIIs e Finanças da semana passada, a gente não teve tantas perguntas, tivemos mais comentários e debates, foi um vídeo um pouco polêmico, mas tivemos uma pergunta do Ricardo, falando: Danilo, explica pra gente, por favor, o que é essa valorização no preço limite, sabendo que nos relatórios você coloca o preço limite dos ativos. A valorização no preço limite é justamente a diferença, o percentual de valorização que o ativo tem que ter entre o preço que ele está a mercado hoje e o preço limite que é calculado aqui pelo Research. Então, por exemplo, se um fundo ele está a mercado hoje a R$100 e o nosso preço limite calculado é de 110, a valorização no preço limite é de 10%, ou seja, o ativo precisa subir 10% para chegar no preço limite. Isso significa que tem um bom espaço de valorização até chegar nesse limite que a gente acredita que é até onde o fundo faz sentido ele chegar em nível de preços. Então, caso o fundo esteja próximo, quer dizer que ele já está próximo do valor que nós consideramos justo, não é o valor patrimonial, é um valor diferente calculado pelo nosso processo de valuation. E caso seja um valor elevado, significa que o fundo tem ainda um bom desconto, podendo indicar uma boa oportunidade de compra, porque ele tem um espaço aí grande de valorização até chegar no nosso preço limite. Então, essa é a valorização no preço limite. Bom, pessoal, esse foi o nosso FIIs e Finanças dessa semana, meu primeiro FIFI, então grata por terem ficado até aqui, me acompanhado. E se você ficou, é porque você gostou de alguma coisa. Então, já deixa o like aqui nesse vídeo para ajudar a gente a crescer e compartilha com seus amigos, familiares, para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possível, tá? De verdade, grata por estarem aqui comigo hoje. Acho que na próxima semana o Danilo volta aqui com a nossa programação normal, mas eu espero estar aqui em outras oportunidades com vocês. Então comenta aqui o que você achou, se você gostou, se não gostou, alguma crítica, alguma coisa assim. E tô aqui à disposição, tá? Espero encontrar vocês em breve. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Tchau, tchau!